Cláudio Braza Entrevista. Fala, pessoal. Vitor Matheus Sigotti, canal Áudio Brasa, iniciando o nosso final de temporada de 2020, nossa segunda temporada aqui no canal. Terminando o nosso mais do que bem-sucedido quadro de entrevistas. Agora chegando a nossa penúltima entrevista e não podia deixar de ser com elas, as produtoras mais bravas que trouxeram Porto Alegre de volta ao mapa de muita gente, diga-se de passagem. Então, Marta, Karina, como estamos? Fortes emoções? Como é que estão as coisas por aí? Primeiramente, honrada com essa descrição, né? Muito obrigada. Exatamente. Começo dizendo, meu Deus, já Já feliz, começou tranquila. acarreando o ego. Então, como estamos? Estamos muito bem depois desse ótimo carinho de ego, né? Tudo ótimo. Dentro do possível, obviamente, estamos todos bem, mas agora é muito melhor porque as produtoras botaram Porto Alegre de volta no mapa de muita gente, né? Tipo assim, vou botar isso de coach. Exato. Você queria aqueles pôster de filme, sabe? Que a galera bota os reviews. No meu currículo eu vou botar essa frase agora. Muito obrigada. Não. Exato, ali. Citação. Já era. Então, isso de trazer Porto Alegre de volta ao mapa é uma coisa que, sim, baseada em fatos. E para quem acompanha o canal sabe que tudo desse canal acaba orbitando a um evento a qual vocês foram responsáveis, que é o show da Ventre na Frasca em 2017. Que sempre é citado aqui. A gente chegou 30 segundos sem falar desse show. Tá vendo? Vamos falar desse show. E assim, não tem como eu abrir essa entrevista sem perguntar para vocês como é que foi produzir esse show. Porque vocês estavam começando, até onde eu sei. A gente nunca tinha feito um show de fora. O que aconteceu foi o seguinte. Assim, dá pra dizer como foi completamente louco. Louco não de tipo ruim ou coisa assim, de loucura de... Da cara, da coragem. Jovens que não faziam ideia que estavam fazendo, loucas. Mas e assim, ó, o que aconteceu foi... Na época a gente trabalhava com Alpargatos, né? Eu trabalhava na Noise. E eu fui cobrir o Bananada pela Noise. Só que eu precisava de um fotógrafo. Aí o Bruno dos Anjos ia pro Bananada comigo, foi fazer as fotos. E ele que nos apresentou, tipo, que a música da Ventre existia. Aí a gente foi no show da Ventre, eu e o Bruno. E tipo assim, era um show da Ventre com o Eterno Nunca Me Pareceu Tão Distante conjunto, no Bananada, 2017. E a Ventre tipo, assim, nunca me pareceu tão distante. Fortes emoções aquele dia, tipo assim, nunca mais fui a mesma. Aí, me apaixonei por Larissa Conforto naquele momento, naquele dia, naquele teatro, impossível, não, né? Porque, tipo, eu já, né, ouvia, mas eu nunca tinha visto o ser humano. Antes disso, já existia a vontade, né? Tipo, meu Deus, quando essa gente vem pra cá. Tipo, existia o monstrinho falando. Eu preciso ver essa gente tocar ao vivo. E a gente, naquela época, não saía daqui com frequência pra ir a show, pra ir a festival. Então era tipo, tá, e aí, quando é que vem Vamos ter que trazer? Quando é que vem aqui? Isso já existia na nossa cabeça. Aí a Marta foi pro Bananada e não teve mais pra onde fugir. Aí acabou o show, a Larissa tava saindo e eu ataquei a Larissa. Ataquei a Larissa no meio do teatro. Eu fiquei, Larissa do céu, eu tenho que fazer uma resenha desse show amanhã e eu não sei o que eu vou escrever. Vai ser só um A em 72. Porque eu não tenho palavras pra descrever o que eu senti nessa noite, entendeu? Tipo assim, vai ser só um nós.com.br. Tipo, isso ia ser a minha resenha. Aí ela falou, ai, obrigada! E tipo, e deu perguntando, quando é que vocês vão tocar em Porto Alegre? Quando é que a gente vai fazer isso lá? Tipo, tem que acontecer. E ela, olha, a gente tem uma data em Floripa no dia tal. Vamos fazer? Vamos marcar? E eu, meu Deus. Aproveitar, descer, quem sabe? Tá bom, vamos, e ela, perfeito. Me manda um e-mail, então. É oemaildavrintra@gmail.com. Aí eu, tá. Caguei nas calças, né? Aí... segue Bananada, eu e a Larissa nos falamos durante todo o festival, a gente, né, tipo, dá rolê, se conhece melhor, tudo, e eu, tipo, meu Deus, que pessoa maravilhosa, tipo, muito, tipo, fã tiete virando amiga. E daí ela tava fazendo, ela era baterista da tour da Mamética Going Lens, na época, e elas vieram pra cá, naquele show. Que foi anunciado logo depois do Bananada, né? E daí eu já pensei que ela tinha se confundido depois. na agenda. De que ela tinha dito que, na verdade, a data que ia ter pro Sul era com a My Medical e não era com a Ventre.
Aí eu pensei, tá, jura, não vou E fazer, aí né? as duas se Quem sou olharam, eu? a gente se olhou e disse, confusão, né? Não dá pra fazer nada. Não vamos Tudo fazer, né? bem. Meu, quem somos nós pra fazer um show? Tipo, jura? Tá louco. Aí, Ficam tipo, eis que não vai acontecer. acontece esse show do eu Biomédico, acredito. a gente vai ver, e a gente fica lá babando, vendo a Larissa maravilhosa, né? Acaba o show, algum ser humano, que por muito tempo eu achei que fosse tu, né? Que eu achei que fosse o Vitor gritando Pra isso, mim, por muito porque é tempo uma foi coisa tu. muito que tu faria. Tu Mas sabe eu tenho que pra por mim, muito tempo a gente na achou que fanfic fosse da tu. minha cabeça, foi tu. Na minha cabeça, eu prefiro acreditar que ainda é, porque até hoje eu não sei quem foi. Exato. Então, eu não posso atribuir os créditos. Então, por enquanto, na minha cabeça, segue sendo tu. Eu acho que a gente pode dizer que no canon da fanfic foi ele. No canon da fanfic foi isso. Eu não estava nesse show porque eu estava tocando no dia percussão para uma banda lá no Campos do Vale. Nossa. Eu consigo acreditar que de vontade eu tava lá. O espírito Porque tava eu lá. viajei para Caxias do Sul ver o show da My Magical com a Talvez Larissa. tenha sido tu lá do Vale, a gente não sabe. Ó, eu Mas me vem uma voz ao materializando fundo ali. que diz: Larissa, vem pra cá com a ventre. E a Larissa para de desmontar sua bateria. E a gente tava, tipo, colada na bateria, assim. Ela fala: não, é dia tal de 30 de junho. Já tá marcado, já tá. Vai tá lá. E daí, tipo, eu fiquei pra ela: como assim, menina? Eu vim aqui falar disso contigo. Porque a nossa ela? intenção era, agora, naquele momento, realmente falar com ela. Tipo, já que tinha rolado a confusão de datas, naquele momento a gente ia falar com ela sobre realmente fazer. E aí a gente foi tipo, poxa, mas a gente ia falar disso. E ela, sim, é com vocês? É contigo. Eu lembro da nossa conversa no Baranada. Eu já marquei na agenda, eu já avisei a balaclava, eu já avisei os meninos. Tá certo. Não tá? Tá certo? Tá certo. E a gente, faltava claro, 1 mês e meio. com certeza. Faltava 1 mês e meio pro show. E a gente A gente não tinha data, a gente não tinha nada. Aí, era a época que a Casa Frasca existia e era maravilhosa. Só que a questão é que, assim, a Casa Frasca era muito foda por abrir espaço pra muita gente, mas eles não tinham nada de equipamento, né? Então saía muito caro pra tu fazer um show lá. Mas aí a Suelen abriu o espaço pra nós, tipo, falou, não, gurias, venham, tipo, recebeu de braços abertos, eu tenho a data, vamos lá. Só que a gente ficou, tipo, socorro, o que a gente faz? E antes disso, o Lauro Maia, da Escápula Records, tinha demonstrado pra nós a vontade dele de ter alguma atividade do selo aqui. Em termos de evento, em termos de noite. E falou, vocês não gostariam de fazer? E a gente falou, tipo, super, vamos falar sobre. Mas era uma coisa muito distante. Aí nós fizemos o quê? Nós casamos duas coisas. Que assim, a gente tinha um final de semana com 2 eventos em 2 lugares que não tinham nada de equipamento de som. Que era um lançamento da Alpargatas no Teatro de Arena, que tem tudo que tu precisa de luz, mas não tem nada de som, porque é um teatro muito pequeno e para teatro não tem necessidade. E a Ventre que era o show mais importante. E Alpargatas na Frasca. Eram na sexta e um sábado. 0 equipamento de som. Aí a gente chegou para quem? Para o rei Salvador, presidente Lauro Maia, e disse, por favor, acolhe essas meninas que se meteram nessa. Ele já viria pro show. Ele já viria pro show da Alpargatas. Ele ia fazer esse som e ele ia trazer equipamento para isso. E a gente chegou, por favor, coloque essas duas malucas debaixo do teu braço, porque a gente já estava produzindo o show da Alpargatas, então a gente já estava em contato com ele por outras coisas. Isso. Aí a gente falou assim, não quer ficar mais um dia fazer mais uma coisa? Lembra daquela ideia da noite do selo? E quem sabe se a gente colocasse artistas do selo pra tocar com a Ventre? E o Lauro abraçou, né? E o Lauro falou, bora! E tipo, pegou todo o seu equipamento, colocou no seu carro, veio de Pelotas até aqui. Dirigiu de Pelotas pra cá. No amor. Entendeu? No amor. Porque ele é esta pessoa incrível e maravilhosa. Porque uma coisa é vir fazer o som, porque era o que ele ia fazer pra Alpargatas. Ele ia vir fazer o som, eventualmente. Num teatro que já tem, tipo, ele não tem equipamento. E tipo assim, o Teatro de Arena não tem equipamento, mas ele tem a estrutura para receber o equipamento. A Casa Frasca é uma casa vazia. Sim. E tipo assim, a acústica lá, tu lembra como é que era? E ele tirou um som perfeito daquele lugar, porque o cara é uma lenda. O cara é uma lenda, entendeu? Então assim, a gente é eternamente grata ao Lauro e à Ana da Escápula, porque sem eles aquele show jamais teria acontecido.
Tipo assim, não teria sido possível de nenhuma forma se não fosse por eles. E o nível de virada de chave que aquele show foi, na minha cabeça, não tem explicação, sabe? Então, eu sempre que eu encontro eles, eu fico, ai, obrigada. Exato. Porque é muito real. Tipo, tudo que veio de lá pra cá tá muito relacionado a essa virada na minha cabeça, na da Marta, sabe? Eu acho que de muito Eu mais gente falo muito também. sobre isso com a Lari também, sobre a confiança que ela colocou na gente, sem conhecer a gente, sem saber de nada, tendo trocado 3 palavras e ter dito sim e ter virado o que virou, sabe? A gente troca muito ideia sobre isso e eu acho, enfim, eu tenho 1000 tetos a respeito, é muito doido. Não, e é engraçado porque a Larissa, ela é muito essa pessoa, né? De que ela vai, tipo, não, meu, faz. Vai dar certo. Ela aposta, assim, tipo, nas gurias novas que estão começando o rolê. Porque ela sabe que alguém precisa dar esse empurrão, alguém precisa dar esse voto de confiança. E daí ela fala, eu sabia que se eu não forçasse a barra, vocês não iam fazer. Então eu fiz questão. E daí eu fiquei, tipo, amiga, tu não tem noção do quanto eu sou grata, tipo, por isso. Tipo, porque hoje em dia nós somos muito amigas. Tipo, anos depois a gente ainda é muito amiga. E é aquela coisa que foi, tipo, uma noite transformadora na nossa vida e de muita gente também. Porque a questão era que, assim, a lotação da frasca era 200 pessoas, tinha 270. Passaram 270, né? A gente não tem como dizer que tinham 270, mas passaram Sim, 270 pessoas pela foram noite. ao todo. Mas é muito louco, a Marta estava falando sobre como foi, como tu falou no começo, que sempre acaba chegando nesse assunto com outras pessoas, e até hoje chega gente pra gente, quando descobrindo que a gente fez aquela noite, e vem tipo, mano, aquilo foi absurdo e aconteceu tal coisa por isso, e implicou tal coisa e desencadeou tal, e eu fico tipo, caralho, porque pra mim era tipo, na minha cabecinha de produtora girou uma chave. Na minha cabecinha de pessoa que trabalha com cultura e que quer tocar isso pra frente, virou uma chave. Mas isso é óbvio, porque eu tava fazendo aquilo e a minha intenção era trabalhar com aquilo. É claro que fazer a tua primeira coisa era uma chave. Mas quando uma pessoa que me diz que caiu ali por acaso, tava no Bambus naquela noite, não sabia que ia ter o show, caiu ali por acaso e aquilo desencadeou N coisas na vida dela, eu fico, sério? E todo mundo essa Porque noite. é muito claro que pra gente ia mudar alguma coisa. Mas eu acho que essa foi a primeira vez que com o meu trabalho nesse campo eu vi implicações reais, assim, tipo, de pessoas contando coisas. E tipo, isso me impactou por A, B e C. E eu fiquei tipo, caralho, é isso, entendeu? É isso! Porque até então a gente já tinha feito várias coisas, mas nunca tinha vindo alguém olhar e dizer assim, então, obrigada por isso, porque me fez tal coisa. Nossa, ali mexeu com um bichinho muito perigoso. Foda. E quando esse bichinho te morde, não tem mais, entendeu? Não tem mais como tu tipo, te livrar dele. Porque daí a gente fez 700 shows da Venture depois disso. Porque a gente sabia que, tipo, que era sempre incrível. Que tinha um retorno incrível sempre. Que todo mundo que ia lá falava, tipo, nossa, isso foi muito foda. Obrigada por terem trazido essa banda. Sabe? Tipo, não tem um show da Venture que eu tenha ido que eu não tenha chorado as pitangas até não poder mais. Tipo, é um negócio muito visceral. Não é à E toa. a gente acabou desenvolvendo um apego, por mais que já fosse, a gente acabou desenvolvendo um apego emocional muito grande depois disso, né? Não tem como não. Foi uma coisa que marcou a gente muito profissionalmente também, além de tipo, toda a carga emocional que a Ventre traz em música, né? E pra própria Ventre foi assim, né? Porque, tipo, eles nunca tinham vindo pra cá. E eles, tipo, e a gente, como era o nosso primeiro show, a gente tava muito insegura querendo fazer tudo da melhor maneira possível. Tipo, porque a gente tava, Assim, meu Deus, eu não posso errar um ai, porque o que vai acontecer se eu fizer alguma coisa errada? Tipo, achando que, sei lá, a banda ia o quê? Voltar pra casa se tu fizesse alguma merda? Tipo... Eu dirijo muito pouco, muito pouco. Eu tenho carteira, mas eu dirijo, assim, ó, conto nos dedos das mãos as vezes que eu peguei o carro por vontade, assim, tipo, quero. Uhum. Mas o que rolou? A Ventre tava vindo, cheia de coisa no aeroporto, e a gente, tipo, cara, a gente já sabia que tipo, a lotação da frasca não é tão grande, a gente não tinha certeza dos números que a gente ia ter na noite. E a gente não tem como alugar alguma coisa pra rodar, entendeu? Não é uma possibilidade, porque assim, a gente hospedou eles na casa do El Braga,
Porque não era uma Obrigada, Léo. possibilidade. Não era uma possibilidade de fechar hotel. A gente, mano, botar dinheiro numa coisa pra rodar a cidade. Mano, depois tudo isso dava. Tudo isso a gente Mas eventualmente antes, tinha né? dinheiro. Não tinha. Mas antes a gente não sabia. E era a nossa primeira coisa. A gente não tinha segurança pra fazer isso. Então eu, com a minha carteira tirada 3 meses antes do show da Ventre, o carro que eu tinha pego 2 vezes, olhei pra minha mãe e disse assim, então, seguinte, lembra aquela banda que tu emprestou as milhas pra eu comprar a passagem? Porque foi assim, a gente comprou passagem pra eles com milhas da minha mãe e pagou pra ela pra pagar mais barato do que pra companhia aérea. Tem muita coisa, tem muita história daquilo ali que ninguém sabe. Essa é uma exclusiva pra ti. Eu olhei pra minha mãe e eu disse assim, lembra aquela banda que eu usei essas milhas pra comprar passagem? Então, eles estão chegando, eu não vou alugar uma van pra rodar com eles, porque, afinal de contas, eles são 3, logo eles cabem num carro. E, assim, me empresta a chave. Eu juro que eu devolvo com gasolina direitinho, tudo certo. E, assim, foi a primeira vez que eu fiz alguma coisa de carro, porque até então eu tinha dirigido muito pouco. Eu não gosto de dirigir, mas eu disse, precisamos, vamos lá. Então, lá fomos nós. Lá fui eu acho, né? A Marta tava fazendo alguma outra coisa. Acho que Eu tava no Léo arrumando a casa, eu acho. Enfim, lá Alguma fui coisa. eu. Até porque não caberíamos nós duas, os 3 e os equipamentos no carro. Lá fui eu, com a cara e a coragem. Assim, ó. Respira fundo e vai. Fui, peguei. Eu tinha o quê? Eu tinha medo de subir o estacionamento do aeroporto. Subir os andares do prédio de estacionamento. Tinha medo, mas eu disse, vambora. Não tem o que fazer. É o único lugar que tem vaga. Fui, busquei, tudo certo. E de lá a gente ia pra Frasca direto, pra eles já... O Lauro tava passarem som, então... E a gente ia no radar ainda. Eu me lembro de... É verdade. Não, mas isso era outra história, isso é outra história. Mas eu andando na Farrapos, indo do aeroporto pra Frasca, eu tenho quase certeza, hoje, que eu levei um retrovisor de alguém. Você é a pessoa que ficou sem retrovisor. Perdão. Pode mandar a conta pra Banda Ventre. Se tu é a pessoa que ficou sem retrovisor naquele dia, eu peço desculpas, fui eu, talvez, na Farrapos, no dia do primeiro show da Ventre em Porto Alegre, posso ter sido eu, mas assim, é que tá. Eu fiquei tão nervosa que eu nem sei se isso aconteceu ou se foi doideira na minha cabeça. Só deu um barulho e eu achei que fosse isso. Na minha cabeça, só é a coisa que faz sentido. Porque tinha gente estacionada onde não se deve estacionar na Farrapos. A culpa não era tão minha assim. Mas esse era o nível de nós duas fazendo a coisa, entendeu? Foi muito na cara e na coragem. Foi a primeira coisa. Eu tinha dirigido 2 vezes. Eu peguei o carro, fui fazer toda a volta. Eu fui parar no Morro da TV, levando eles no radar. Tudo ali, ó. Louca, doida, vamos embora. E daí tu pensa que o itinerário do dia era sair do aeroporto, chegar na Frasca pra passar o som com o Lauro, que já estava lá montando as coisas. Aí tinha que ir no radar, montar tudo no radar. Só uma coisa, pro pessoal da audiência que não é do Rio Grande do Sul, o Radar é um programa de música da TV pública aqui de Porto Alegre, que existia, né, há muito tempo. Que é maravilhoso, só que é muito longe de tudo. Sim, é Morro da TV, gente, não tem... tipo assim, é uma hora de qualquer lugar da cidade. E o lugar do show era bem no centro. Aí tu imagina. E a questão era que, tipo assim, tinha que desmontar tudo pra ir pro radar, sabe? Porque eles iam tocar no radar, então foi toda uma função. E a Frasca tava com um problema com vizinhos que tinha que acabar só meia-noite. Eles não tocaram no radar não, amiga, eles só falaram no radar. Eles só falaram? Bom, desculpa, eu já tô meio doida, então. Foi a Baleia que tocou no radar, perdão. Tô confundindo. Já fica o gancho pra próxima pergunta aí. Os carioca. Os carioca que eu gosto. Mas foi tipo assim, foi uma doideira e era muito engraçado, porque tem até um meme da vida real dessa vinda da Ventre que a gente não contou ainda, que sabe aquele rolê de ouvir a letra errado de uma música? Sim.
Sabe que tem uma música da Ventre que o Ventura fala... como é que era? O que vem antes daquela frase, Karina? Agora eu me esqueci. Não vou chegar aí, não. Peraí. Mas, enfim, ele... Ela vai procurar, eu vou deixar procurar. Um breve momento. Aqui. A música Peso do Corpo da Ventre, em determinado momento, o que a Boaventura canta? Quando eu voltar e eu volto, louco feito um cão que morde. Marta Carrera ouvia outra coisa. Eu, com tanto reverb, tanto pedal, tanta distorção, no calor do momento, eu ouvia louco feito um cão de moto. E quando a gente estava na Bananada, o Bruno dos Anjos me ouviu cantando cão de moto, e ele baixou o som e ficou, louco feito um cão quê? É o quê? E eu, louco feito um cão de moto, Bruno. E ele, Eu contei isso pro Ventura saindo do aeroporto. Eu disse, cara, olha só, seguinte, eu vou ter que te contar uma coisa. A gente precisa conversar. Aí eu expliquei pra ele. E ele falou, não, é isso, tá tudo... Não, é isso, eu vou cantar sem falar nada pra ela. Eu vou cantar isso hoje de noite. Eu não vou nada, eu vou cantar hoje. Só de surpresa. E eu quero que você... E ele, não, eu quero que você concorde, pode cantar também, dizer que sempre foi isso. Eu quero mexer com a cabeça dela, eu quero que ela ache que ela tá louca. E a gente tava eu e os três no carro, e a gente começou, começou a se criar uma ideia pra realmente todo um plano botar em infalível. prática. O Ventura botou o olho na Marta. Não, o Ventura botou o olho na Marta e ele largou um cão de moto, né? Cão de moto, né? E daí eu fiquei branca. Porque, detalhe que esse era o meu primeiro contato com o ser humano Gabriel Ventura. Que, tipo assim, hoje é um grande amigo meu, mas na época era a entidade Gabriel Ventura, o cara que canta na Ventre, entendeu? E eu do lado, tipo... assim, eu lembro de estar servindo comida, assim, e olhar, tipo, cara, a gente tinha todo um plano. Mas tem gente desenvolveu toda uma ideia. Ele cantou cão de moto. E ele me olhou fundo no meu olho na Casa Francisca quando ele fez isso. E ele conta hoje que ele cantou cão de moto mais uns 3 shows pela frente, porque ficou na cabeça. Eu me senti homenageada. Ou seja, eu posso dizer que eu sou compositora da banda Ventre. Impressionante! Gente, meu Sério, Deus. não, se tu deixar, a gente vai ficar 3 horas aqui, porque só esse dia tem muitas histórias. Não, eu imagino. Um tema que é um tema que ele vai, muito longe. Não, mas olha, pelo amor de Deus, o que dava pra fazer... o dia que eu fazer o podcast do Audiobrasa, talvez uma ideia de episódio, hein? Aí, dá pra contar todos os pormenores. Olha só. Só chamar. Eu tô dizendo, a gente contou tudo isso e tem muita história. Dá até pra fazer um bagulho meio arquivo confidencial, assim, ter relatinhos dos 3 ali. Olha, sim. Mas, a primeira experiência de vocês é uma coisa muito hardcore, assim. E foi muito doido, porque quando a gente viu que virou, foi tipo, meu Deus. Porque a gente tava se preparando pra colocar dinheiro. Pode crer. A gente tava muito preparada pra cobrir coisa com grana se precisasse, porque a gente é muito contra a pessoa precisar pagar pra tocar. Sabe? Ou tipo, ou tocar no zero. Um mínimo com eles, a gente tinha combinado um mínimo com a Apargados, com o Thiago Ramil, com todo mundo que ia trabalhar. A gente tinha a intenção de mudar isso, né, caso virasse e tivesse mais dinheiro, mas a gente combinou que, tipo, não, todo mundo pelo menos sair daqui com... Não paga nada pra estar aqui e fazer o seu trabalho, e sair daqui com um mínimo pra cobrir, tipo, o mínimo, porque a gente realmente não tinha como assegurar mais, né? As crianças descobrindo o que estavam fazendo de verdade. Mas então a gente fez tudo muito em cima da hora. A gente estava se preparando nas duas para colocar dinheiro nosso para pelo menos cobrir esse mínimo se fosse o caso, sabe? E quando a gente viu que a gente não só tinha o suficiente para cobrir esse mínimo, como a gente tinha mais dinheiro para colocar em cima desse mínimo, foi tipo, meu Deus, o que rolou aqui? Porque eu sou uma pessoa que eu olho para todos os piores cenários antes de tudo. A Marta... né? A Marta fala muito disso. E é assim, tu me fala uma coisa, em 2 minutos eu vou
ter um pré-gerenciamento de crise pronto para todas as coisas que potencialmente podem dar errado. Porque é assim que a minha cabeça funciona. Eu penso pro que vai dar errado instantaneamente. E eu Mas já aí a gente canaliza essas coisas, entendeu? E eu A gente começo usa a elas pro planejar bem. como resolver elas, porque eu já tô lá na frente vendo o problema. Então, nessa situação, eu tava muito lá na frente vendo o problema de, tipo, vão ter 3 pessoas na Casa Frasca. E Era a assim gente que eu vai tava ter, e a vendo. gente vai ir à falência, e é isso. E não tinha, Tipo, e a não gente tinha vai dar nada a ver com calote em as todo bandas mundo. que estavam tocando. Tipo, não tinha nada a ver com o público das bandas, não tinha nada a ver com... Era eu olhando pra máquina e dizendo, a gente não sabe o que a gente tá fazendo aqui. A gente sabia, mas eu tava, tipo, louca, o que a gente tá fazendo? Assim, pensando agora, Então, tipo, quando a gente sentou, eu olhando lembro pra da gente sentar trás, com as meninas da Frasca, eu lembro de sentar com as meninas da Frasca no final da noite, ali, tipo, o pessoal desmontando o equipamento e a gente na salinha ali, fechando caixa, e elas falaram um número, eu fiquei, tipo, oi? Eu lembro da gente recontar o dinheiro. A gente recontou, isso, porque nem porque a elas frasca na época era só estavam... dinheiro, não tinha maquininha. E daí eu lembro que a gente fez o ela- acerto de contas ali, tipo, nós 4, no final da noite, a gente ficou, tipo, deu eu certo lembro que mesmo, né? elas quiseram recontar o dinheiro também. Porque tava todo mundo meio, tipo, uau! Sabe? Porque a gente eventualmente a gente entendeu que ia dar certo e que ia ser uma noite boa. Quando não dava mais pra andar Mas, dentro da casa, a gente ficou mais calma, a gente achou, beleza, tá tudo bem. não, eu digo, sei lá, na semana anterior, quando a gente viu, tipo, como tava rolando, tipo, o papo da galera que ia e tal, tipo, tá, não vai mais ser aquele meu medo de 3 pessoas dentro da frase, sabe? Vai dar certo. Talvez a gente não precise botar dinheiro nisso. Eu ficando mais perto. Mas eu lembro de, no final, a gente ficar, tipo, cara, não só deu certo. Deu super certo. Tipo, eu acho muito louco dizer isso, assim, sabe? Sobre como a nossa primeira experiência real fazendo uma coisa que não fosse partes de produções específicas e trazer alguém de fora e fazer uma noite a gente, não a noite em volta de um show que a gente estava contratada para trabalhar em. Como essa primeira experiência fechou tão bem. Eu real acho muito surreal. Mas é que agora pensando, tipo, agora falando sobre isso, né, a gente começa a lembrar e quando tu tem a distância, tu consegue enxergar com mais clareza as coisas, né? Tipo assim, o que a gente colocou como base, como guia nessas coisas? Porque a gente já tinha... Nossa experiência com o evento e com o show era através da Alpargatas. A gente acompanhava eles nos shows que eles iam, então a gente via, tipo, ó, aqui foi legal a maneira como conduziram a coisa, aqui não foi tanto. Tipo, então a gente meio foi no que fazer, o que não fazer por isso. Mas basicamente era, tipo, Sim, a gente era tenha sempre bom a produção senso, da seja banda. A legal. gente nunca era a produção local. Isso. E a questão era que, tipo, mas as nossas bases eram sempre, tipo, tenha bom senso, tipo, deixe tudo muito claro com todo mundo, seja sempre simpática e bem educada com todos. E, tipo, não, seja o que você quiser, vamos lá, vamos fazer o nosso melhor. E daí meio a gente carregou isso pro resto, sabe? Porque, tipo, sim, claro que tem muitos truques e tipo cancha de produção que tu pega de evitar problema que acontece, tudo, mas tem horas que tu tem que simplesmente dar a cara e falar, meu, eu vou respirar fundo, vou fazer o melhor que eu puder e vamos lá. Então, essa noite nos deu muita confiança pra fazer outros rolês depois, porque daí a gente ficou tipo, são elas que trouxeram a Ventre. Eu sou uma pessoa muito cíclica, né? Eu gosto muito de olhar pra coisas quando elas fecham 1 ano, 2 anos. Tipo, eu gosto muito de olhar pra coisas anualmente, aí daí pra frente com mais um intervalo maior e tal, mas enfim. Mas eu lembro de quando fechou 1 ano desse show, eu escrevi um e-mail pra Larissa, gigante. Porque eu tava há mais de semana pensando muito a respeito. E era uma época que ela tava viajando, se eu não me engano, ela tava numa turnê fora. Então, falar com ela por chamada ou no WhatsApp era muito mais complicado, porque ela tava sempre correndo com alguma coisa. Sim. Então, eu disse, não, vou mandar um e-mail pra ela, pra, tipo, sabe, tipo, aquela coisa, botar as ideias no lugar e tirar da minha cabeça, sabe? Falei. Sim, e nessa época a Ventre já tinha se separado, né? Então ela me conta depois que ela estava muito fazendo as pazes com tudo que tinha acontecido durante a época dela de Ventre.
E eu mandei um e-mail sobre como aquilo tudo tinha sido muito importante, como eu olhava para aquilo de uma maneira muito diferente depois de um ano. Agora eu olho com olhos muito diferentes também, enfim. E é muito sobre isso. E ela me respondeu sobre... eu falei para ela que foi dali que eu tirei a confiança para me chamar de produtora e para dizer que eu faço sim tal e tal coisa, e que eu consigo sim tal e tal coisa, que eu sou produtora, e que eu trabalho com música, mesmo que naquela época eu estivesse trabalhando no marketing na cervejaria. Eu tirei muitas dessas confianças daquilo ali. Eu contei isso pra ela. Ela me retornou, entre outras coisas, dizendo que, tipo, não, vocês duas já eram aquelas produtoras. A gente só concordou em estar ali pra vocês colocarem elas pra fora. Ai, E eu fiquei, tipo... que saudade. Larissa, eu te amo se tu estiver vendo isso. E, mano, isso é muito foda, ela sabe? vai, tá? Ela, inclusive, que deu a ideia de... Amiga, além de estar com vocês. saudades... Ela que lançou a ideia de me Meu entrevistar anjo. vocês. Porque ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela é não tem perfeita. como. Ai, gente. Mas é muito isso, sabe? Depois disso eu fiquei com isso muito na cabeça para outras coisas, assim. Uhum. Essa coisa de potencializar outras pessoas e outras coisas que já estão ali para acontecer, sabe? Porque a gente trocou muito, depois disso a gente trocou muito mais ideias sobre esse assunto, sobre como isso já era uma coisa que estava na gente e a gente só precisava que alguém colocasse fé pra gente botar isso, tipo, a andar de verdade, sabe? Eu carrego muito isso comigo, sobre a necessidade que a gente tem de impulsionar a galera que, tipo, a gente vê que tem muita gente que tá com uma coisa ali, tipo... Pronta pra acontecer. Naquele, quero, vai, não vai, eu quero fazer, mas, sabe? Uhum. E peguei muito, muito isso, assim, de sempre que possível dar a... Tipo, tá disponível pra ser a pessoa que ajuda a colocar isso pra fora, que nem a Lari foi pra gente, sabe? Exato, e tipo, e como tiver nosso alcance naquele momento, né? Exato, instâncias e campos diferentes, mas eu fiquei com isso, tipo, foi uma coisa que me marcou muito, sabe? Sobre como a gente tem esse papel também. Todo mundo de... Se tá ao nosso alcance e tá ajudando isso aí a andar, é necessário. Sim, tanto que a gente já cansou de negar projeto, né? Porque a gente acha que às vezes, tipo, vem algum artista falar com a gente querendo trabalhar lançamento, divulgação, gestão de carreira, não sei o quê. E daí a gente fica tipo, tá, mas tu já lançou alguma coisa antes? E a pessoa fala, não, esse é meu primeiro. Daí a gente fala, tá, então tu vai fazer o seguinte. Tu vai fazer A, B, C, D, E, vai lançar por conta, vai aprender como é que é. Se tiver qualquer dúvida, me chama, mas tu faz sozinho e depois tu vem falar comigo pra tu entender como funciona o processo e não colocar toda a expectativa na gente. Então, tipo, a gente tem a filosofia de que um café e um play não se nega a ninguém. Mas, tipo... E a gente sempre quer muito se colocar à disposição de, tipo, trocar essa ideia quase... Eu tenho que me cuidar pra não fazer consultoria de graça pras pessoas, porque às vezes eu faço. Se eu vou com a cara da pessoa, eu acabo fazendo. Mas é que por isso, sabe? Porque, tipo, se não fosse alguém nos dar um voto de confiança e alguém ir lá e nos dar um empurrão e dizer, não, meu, vamos fazer, vocês conseguem? Claro que vocês conseguem. Tipo, não teria desenrolado tanta coisa depois. Sim. Não teria traçado toda essa parada super bonita que aconteceu e todos os diversos shows que vocês trouxeram pra cá e tudo mais. Sabe? É uma coisa bonitaça isso. Logo no mais, eu vou voltar nesse assunto de produção e etc. Mas eu queria, assim, por cima, vocês me contassem, assim, quais foram os shows que vocês mais gostaram de trazer após esse evento da Vente, assim, porque vocês trouxeram muita galera, assim, mas quase assim vocês sentiram, tipo, acertamos de novo, assim. Olha, a gente, tipo assim, depois da Ventre, óbvio, a Larissa trouxe o Vitor Brauer pra trabalhar com a gente, né? Porque o Vitor pegou o ranço de Porto Alegre depois da primeira sessão no Rolling Stone, porque ele não queria mais vir, porque flopou. E isso são palavras dele, não são nem minhas. Não, tem história no show nos Signos que só as bandas se olharam, era eles, a ex e a Número. Exato. Ele escreveu isso até no post dele depois, na prestação de contas. E daí ele não queria vir pra cá. E daí, como era com a Larissa, ela falou, não, amigo, eu tenho público em Porto Alegre, eu tenho a Marta e a Karina lá, e elas podem fazer com a gente. E a Larissa tem muitos amigos aqui também. Ela falou, não, vai rolar. Aí ele, tipo,
Da segunda, ele veio com ela, adorou, foi lá na agulha. Aí, tipo, tirou o bode daqui. Show que rolou acontecendo a grande cena gaúcha no piano da agulha. Nossa, esse momento eu tinha me esquecido. Esse momento é um grande orgulho da minha vida. Porque assim, ele ia se esquecer. Quando a gente chegou pra passar o som, ele olhou o piano e eu falei, imagina fazer gaúcha aí. E ele, barra. Aí acabou o show e ele ia acabar o show. Aí eu, tipo, Vitor, o piano! Ele, ele falou, vamos lá. E daí rolou aquele momento gaúcho no piano do Agulha, que, tipo assim, todos os erros de Porto Alegre até hoje tem um caquinho no seu coração por causa daquele momento. E ele perdeu o bode de Porto Alegre, tipo, por causa daquilo. Porque tinham pessoas que estavam dispostas a botar o trampo pra trazer ele e agregar, tipo, não só quem já é da base de fãs dele, mas quem pode vir a ser. E depois dessas várias cenas Rolling Stone que foram muito legais, a Baleia, pra mim, foi a realização de um sonho trazer pra cá. Porque, assim, a gente falava em trazer a Baleia há uns 5 anos. Tipo assim, ó, desde que a gente sabe que existe a banda Baleia, a gente fala, meu Deus, Baleia precisa tocar em Porto Alegre. Ninguém vai trazer a Baleia pra Porto Alegre se eu não trouxer. Aí a gente mandava tweet, mandava e-mail, mandava mensagem, mandava todo, sinal de fumaça, mandava pão do correio. Eis que o produtor deles falou com o Tite, que é um outro ser humano iluminado, outra pessoa que eu amo demais, falando, vamos fazer em Baleia em Porto Alegre? Só que o Tite tava com a turma do Rubel na época. Então, tipo, nem tinha como. Aí ele falou, a Marta quer fazer. Vou passar teu contato pra ela. Aí ele veio falar comigo dizendo, o Felipe, que é o booker da Baleia, quer fazer show aí, não sei o que. E eu, Tite, muito obrigada, vamos dar, ele é meu sonho de vida. Fechou? E acabou que a gente passou uma semana dando rolê juntos aqui. E, tipo assim, o show deles foi uma coisa... Eles vieram direto de surreal. uma turnê no Nordeste, mano. Eles vieram de Natal pra Porto Alegre. Direto pra cá, eles vieram de Natal pra cá. Porque, enfim, questão de agenda, eles não valia a pena pra eles pararem no Rio 2 dias. Então eles vieram direto pra cá de Natal. E, mais uma vez, Léo Braga abriu sua casa. Tipo assim, nenhum show teria acontecido se ela não tivesse aberto sua casa. O show da Vento teria acontecido sem o Laureano da Escápula. O show da Baleia não teria acontecido sem o Tite. Entre 2 casas ali, botou um pouco no Léo, um pouco no Vitor Marcos. Obrigada, Vitor Marques, também. É sempre assim, entendeu? Tipo, a gente corre atrás da galera, a galera compra as nossas loucuras e a gente diz, então, vambora. Porque fazer assim, produção tipo, sem grana, lindo. assim. A gente fica, tipo, lindíssimo trazer a Ventre, trazer Baleia, foram coisas muito, muito legais. Mas eu fico, tipo, gente, vocês não estão entendendo. Teve muita gente que comprou a nossa loucura. Não, muita gente tipo que assim... eu bati na porta e disse, olha só, tô com uma ideia meio aqui, que assim, se tu quiser colar junto, não é se tu quiser colar, eu falo se tu quiser colar junto, óbvio, mas na minha cabeça não é se tu quiser colar junto, é pelo amor de Deus colar junto, porque senão não vai acontecer. Exato, e o Léo foi uma pessoa que realmente comprou todas as nossas loucuras, tipo, desde o início, tipo assim, ele hospedou todo mundo que a gente pediu pra hospedar na casa dele, ele hospedou. E na época da Baleia, meu namorado pegou o carro dele e ficou, tipo, de chofer deles a semana inteira. Tipo assim, era esse o nível das pessoas colaborando com a gente, sabe? Tipo, comprando a ideia junto. Tipo, um negócio, assim, que se cada uma daquelas pessoas não tivesse ali, não tinha acontecido. Sim. E foi, tipo, em termos de música ao vivo, o show da Baleia é uma das coisas mais sensacionais que eu já vi em toda a minha vida. Tipo assim, surreal. Não, é outro esquema, né? Não, e é muito doido ver isso, que a galera muito compra a ideia porque vê que tem chão, assim. E vê que tem muita gente que tá muito empolgada em estar fazendo ali. Isso sabe? E Porto Alegre tem público, sabe? Porto Alegre tem gente que vai atrás. Não é... A galera gosta de ficar falando mal aqui dessa cidade, mas tem gente, sabe? Com certeza. É um centro cultural a seu jeito. Então... Não podemos ficar pensando em terra arrasada, assim. E, não sei se entrando mais ou menos nesse quesito, assim, mas de terra arrasada, mas vocês trabalham com produção até hoje, juntas, com a Almu, caso não estou errado. E eu vou ter que fazer aquela pergunta que tem que ser feita durante esse período. Nossa. Bom, então, para os ouvintes do futuro...
Esse programa está sendo gravado um pouco antes da primeira vacinação no mundo, na Inglaterra. Então, vamos torcer para a vacina do Covid, etc. Então, dá para sonhar, dá para a gente pensar que daqui a uns 6 meses, talvez, chegue no Brasil, mas, bom, estamos lidando com uma gestão de crise gigantesca na parte cultural, sem sombra de dúvida. E eu gostaria de saber com vocês, assim, como é que na parte de produzir artistas e galera, como é que está sendo, assim, trabalhar com... Não digo com esse sem clima, mas com esse ecossistema completamente atípico que a gente está enfrentando nesse 2020 e tal. Então, assim, a gente, muito antes da pandemia, a gente tinha tomado decisão executiva, assim, literalmente, de não focar tanto em fazer shows fisicamente. Porque, tipo, depende. Porque se não fosse um artista a gente que tinha fosse, dado uma tipo, respirada antes. Muito antes da pandemia, tipo, alguns meses antes. A gente já tava muito numa vibe de... Porque a gente entendeu que, tipo assim, a gente se descabela para fazer os shows, a gente tem que acionar todo mundo no nosso círculo. Tipo, pai, mãe, tio, irmão, namorado, amigo, papagaio, todo mundo tem que se juntar. E pra, tipo assim, pra todo mundo sair no 0-0. E a questão era que, claro, quando era, tipo assim, um marco, por exemplo, trazer a Vento pela primeira vez, trazer a Baleia pela primeira vez, compensava. Mas chega um momento porque que tu dá isso, muito... Isso é um detalhe que a gente sempre precisou dessa coisa de ativar todo mundo no nosso círculo em volta, é porque a gente sempre quis trazer gente, né? A gente muito raramente fez coisas tipo, produziu noites com bandas locais. Não por escolha especificamente, mas porque com as bandas locais a gente sempre se envolveu em outros trabalhos. Sim. E era muito mais eles mesmos que se produziam. Mais fácil produzir a própria noite. Então a gente sempre, como a gente estava falando dessa coisa, como eu estava falando de potencializar, a gente sempre botou corda pra galera fazer o seu rolê, sabe? Sim. E até porque as bandas locais são muito mais enturmadas com a galera das casas do que a gente era na época. E tipo, e elas são perfeitamente, tipo, a galera já fazia essas próprias. A gente sempre colocou essa pilha. A gente colocou essa ideia de, vamos lá, galera, porque afinal de contas é necessário que exista uma coisa entre bandas, né? Tipo, a gente sempre discutiu muito isso, a necessidade de uma comunidade entre eles, e a gente sempre incentivou muito isso, mas por isso a gente sempre se envolveu majoritariamente com produções de trazer alguém para tocar aqui. E daí, tipo, então, pensava bandas locais pra tocar junto. E as bonitas, né, não podem tentar trazer banda que vem e sabe que é sold out. Assim, não, as bonitas têm que querer trazer a banda pela primeira vez. A gente não gosta de coisa fácil, parece, assim. Tem que ser desafiador, tem que ficar às 4 da manhã fazendo planilha, pensando, caralho, como é que eu vou pagar isso aqui? Já comprei as... se não for assim, parece que não tem graça, né? Aí, tipo assim, o desgaste emocional de um negócio desse é pesado. Sim. E a gente começou a pensar, tipo assim, que não tava mais, tipo, fazendo muito sentido pra nós a gente dar murro em ponta de faca tanto pra trazer, tipo, bandas de fora pra estar no 0-0 e, tipo assim, e também ficar fazendo o show da banda local não era tanto o nosso lugar, porque as bandas locais já tinham essa articulação própria e era só, tipo, parecia que era mais alguém pra pegar mais uma porcentagem de bilheteria e dividir mais ainda a grana de todo mundo. E é por isso, a gente já sabe como é matar cachorro a grito por bilheteria, né? Tem a necessidade de eu ser mais uma fatia pra tirar daí? Não tem. Tipo, e a gente começou a perceber uma coisa também que precisa de grandes produções, estou disponível, vamos embora. Mas assim, para fechar a Frasca e fazer três bandas, para falar com Agulha e fazer 3 bandas locais, muito dificilmente precisa que eu esteja lá coordenando, sabe? Sim. E a questão, muito mais fácil a gente rolar adora uma organização para todo mundo e, né? Exato, e tipo assim, a gente nos chamava de show em teatro, a gente é a nossa Disney, tipo assim, a gente ama demais pensar, tipo, toda a história, cenografia, a luz, não sei o que, cenário, porque a gente é tudo cadelinha de musical, então a gente já pensa tudo nesse espectro. Então, tipo, pra mim, chegar o cara lá, tocar a guitarrinha dele com o queixo no peito, assim, eu acho a coisa mais broxante do mundo, entendeu? Então o cara fala, eu quero fazer no teatro de arena, e daí vai ter fogos de artifício e projeção. Eu falo, isso aí, bora, vamos. Amei, vamos fazer.
Agora, pra tipo, fazer um show mais normal, faz e eu conta comigo pra divulgar, conta comigo pra fazer um plano de carreira, tipo assim. E a gente percebeu muito também, nessa nossa experiência de fazer shows aqui, que faltava, não necessariamente faltava público, mas faltava engajar esse público. Faltava formar e qualificar esse público. E daí a gente pensou que talvez era melhor a gente focar nossos esforços em formar essa classe artística e essa classe de fãs de música para entenderem que, tipo, para os artistas entenderem que eles precisam criar uma comunidade de fãs, não só pessoas que consomem a arte deles, mas, tipo assim, criar esse sentido de comunidade. E pra galera daqui entender que, tipo assim, que tem muita coisa legal acontecendo e que é massa fazer parte desse movimento que tá acontecendo na música brasileira. Não só ver um show porque é legal, porque tem um amigo. Mas porque, tipo, a gente tá vivendo uma renascença da música popular brasileira nesse momento. Então, tipo, vamos todos fazer parte disso. E daí a gente tava já super focada na vibe de fazer planejamento, de fazer consultoria, de fazer curso, de fazer e-book, de fazer blog, de fazer, tipo assim, a gente tava com... Eu tô olhando aqui, tem uma cartolina com 700 post-its dessas ideias. Tipo assim, a nossa pira já tava muito mais em fazer algo que fosse ter impactos maiores e mais duradouros do que fazer uma noite, sabe? Sim. Fazer as noites que a gente fez e trazer as bandas que a gente trouxe foi fundamental. Fundamental, não entendam errado. Foi fundamental para muitas coisas. Foi fundamental para minha confiança como profissional. Foi fundamental para a gente conhecer as pessoas que a gente precisava conhecer, tanto aqui como fora daqui. Foi fundamental para as pessoas reconhecerem quem a gente era e o que a gente tinha vontade de fazer, o que a gente tinha possibilidade de fazer. Foi fundamental em mil coisas. Eu posso fazer uma lista gigante sobre toda a importância de ter feito o que a gente fez no início, como produção e trazendo bandas para cá. Eu penso muito sobre isso muito tempo. Todo dia. Por isso que eu digo que eu posso falar incansavelmente sobre. Eu tenho realmente muitos pensamentos a respeito. Mas a gente percebeu que, por mais que isso fosse muito legal, e eu gosto muito de produzir, entendeu? Eu gosto muito de estar parada no meio do palco, gritando com todo mundo, fazendo um away e cuidando coisa. Eu gosto da produção local, eu gosto de estar em campo. É muito uma coisa que eu gosto de fazer. Então, para mim, dói dizer que isso não é a principal coisa a ser feita, sabe? Porque é uma coisa que me agrada muito e que a satisfação de ver uma noite acontecendo, ou seja o que for, seja um set e uma gravação acontecendo e depois ver aquele produto final, é uma sensação para mim ímpar, assim. Poucas coisas me deixam tão feliz quanto. Tem uma foto do show da Frasca que a Marta tá assistindo o show, a gente tá, tipo, meio agarrado, assim, absorvendo. A Marta tá assistindo o show deslumbrada e eu tô olhando pra trás, tão deslumbrada quanto. As duas com sorriso de orelha, assim. Eu tô tão deslumbrada quanto todo mundo que tá olhando o show, mas eu tô olhando pra trás, porque eu tô deslumbrada com a galera naquela catarse coletiva, assim, sabe? Eu tô deslumbrada de pensar, tipo, caralho, se eu não tivesse me mexido, isso aqui não ia estar acontecendo, sabe? É uma pira de ego também? É uma pira de ego, mas assim, eu já fiz as fases com isso. Faz parte. Mas essa foto me diz muito, sabe? Essa parte me diz muito, sabe? Porque eu vendo aquela foto, eu acho que eu tive noção, sabe? É uma foto da Jo Berwanger, não é? É uma foto da Joana, maravilhosa. É uma foto da Joana. E quando eu vi aquela foto, eu fiquei, nossa, tá, o famoso é sobre isso. Porque... A gente pode te mandar a foto aqui, daí tu bota com o crédito pra Joana, caso tu queira mostrar. O famoso é sobre isso, porque eu tô olhando, tipo, tá todo mundo olhando pro show, sim, dá pra ver na cara das pessoas que elas estão todas sentindo muito, porque é um show da Ventre, todo mundo sente muito. É impossível não sentir muito no show da Ventre. E na minha cara eu também tô muito, sentindo muito, mas eu tô olhando pro outro lado, eu tô tipo, me desculpe meus amigos, mas assim, tem outra coisa acontecendo aqui, sabe? E mas, enfim. Eu tenho isso com muitas outras coisas. Ver uma gravação que eu coordenei como produção pronta, um produto audiovisual pronto, é enlouquecedor. Eu choro feito uma criança, mesmo não tem nada pra chorar. Tipo, isso faz muito parte de mim e eu gosto muito de produzir. Mas a gente olhou e pensou, qual é o impacto de trazer uma banda pra cá e fazer esse show, fazer um festival numa noite, fazer... Tipo, pegar esse espaço curto de tempo, fazer uma coisa que acontece aqui e ponto. No que isso impacta, o que isso gera
a gente começou a botar isso no papel. Gera muita coisa, impacta muita coisa. Eu tava falando sobre como tem até hoje gente que vem falar comigo sobre o show da Ventre. Obviamente impacta, obviamente importa, mas a gente começou a olhar que talvez a gente pudesse fazer coisas que impactassem e importassem mais. Talvez a gente pudesse pegar todo o esforço que a gente estava colocando nisso e colocar em coisas que trazem outras coisas. Porque, bom, isso eu sou muito essa pessoa. Isso eu já fiz. Eu já trouxe a Ventre, eu já trouxe Baleia. Eu já trouxe 500 sem sair na Rolling Stone. O que eu preciso fazer agora? Tipo, a gente já dominou um campo. Eu já botei várias, eu já botei banda a tocar no Morrostock, eu já botei banda a tocar, sabe? Eu já fui pra feira de música, falei com todo mundo que eu precisava falar. E agora, o que eu faço? Qual é a Exato, novidade? porque a questão é que, assim, é muito bom ter trazido um Rostock assim. Porque a gente teve aqueles 2 anos de, tipo, descobrindo como funcionava o mercado da música e a indústria da música, que, tipo assim, a gente viu poucas pessoas daqui na mesma época fazendo a mesma coisa. Porque tu encontrava a galera da Honey Bomb, a galera da Supervão e a gente, do Sul, em tudo que era lugar. E mais ninguém. E mais ninguém. Tipo assim, a quantidade... A galera do Morrostock A gente aparecia... se encontrava no avião, indo e voltando das feiras. E a galera da Marquise também, sempre, que faz esse rolê há 1000 anos. A Marquise a gente encontrava no metrô, indo pra Sim. Porque a gente era tipo assim, a gente em São Paulo berrando pro Cabelo e pra Mário. Ai! No metrô, era uma cena incrível. Parece que tá andando no mercado público ali no centro. Tipo assim, tá no João tá todo mundo no mesmo lugar. Mas a questão é que, tipo, a gente viu, tipo, eu fui no Bananada, a gente trouxe a Ventre. Então a gente começou a entender que, ok, a gente precisa viajar e ir pra outros lugares e conhecer pessoas. E a galera geralmente faz isso tocando, mas a gente não toca, a gente não tem banda. Então a gente vai em convenção. Eu não faço turnê. Não tem como. Foda-se, vamos lá. E eu sou muito cara de pau. Eu sou absurdamente cara de pau, o que é ótimo. A gente juntas, a gente tá sempre junta por um motivo, porque a gente tem um superpoder muito bom, que é eu sou ótima com o rosto de pessoas, de conectar pessoas. Eu sou péssima com isso, eu sou péssima. Eu sou muito boa de reconhecer pessoas e pensar como essas pessoas se ligam entre elas. Eu tenho esse mapa muito na minha cabeça automaticamente. E a Marta é muito cara de pau. Então eu cutuco ela e largo fulano, ciclano, beltrano, aconteceu tal coisa. Que a guria... Tal qual fofoqueira, sendo bem sincera, parece uma fofoqueira, dizendo tal coisa, fulano, ciclano, beltrano, se acontecia. Amiga, é a cena de Água de Nada, que tem a Anne Hathaway com o seu fichário. E a Meryl Streep, tipo, quem é aquele fulano lá na gala que elas vão, e ela vai lá com xixa fulano de tal. Então ela chega, boa noite. Porque assim, eu chego com toda uma... Sabe aquela coisa de todas as pessoas no mundo são conectadas de alguma forma? Eu tenho certeza que se tu me der qualquer pessoa, eu vou começar a fazer e eu vou chegar, entendeu? Eventualmente ela vai chegar lá. Eu sou a pessoa com esse mapa dentro da minha cabeça. E a Marta é a pessoa com muita cara de pau. Então a gente se junta, eu dou o background story pra ela e eu digo, vai. E aí eu mando ela começa e aí eu ando no caminho. Tipo assim, eu tenho noção que eu chego pra qualquer pessoa no mundo e eu falo, oi, tudo bem? Eu sou a Marta, como é que está? Tipo, nem aí. Sabe? Tipo, eu posso ficar vendo essa pessoa em 10 minutos. Tipo, se você for uma pessoa legal, a gente vai virar amigo em 10 minutos. Então, tipo, a gente usa isso a nosso favor muito. Porque foi, tipo, assim que a gente conseguiu fazer tudo que a gente fez, entendeu? Tipo, botando a cara e sendo honesta e sendo, tipo... Foi chegando desse jeito. Com cara dura que a gente chegou pras pessoas. E, tipo, porque a gente eu sempre, tipo, todo show que veio pra Porto Alegre, eu não conseguia sair sem falar com a banda. Eu chegava e eu falava, tipo, a questão é, tu não precisa ficar, tipo, super babando o ovo da pessoa. É só tu chegar, meu, adorei o show, que massa. O que tu tá achando da minha cidade? E a pessoa vai querer conversar contigo porque ela é uma pessoa legal. Tu gosta de música, ela gosta de música, vocês já têm muito em comum, vocês estão no mesmo lugar. No rolê que é super lixo. É uma coisa que eu tenho em mente há muito tempo. Assim. Eu e a Marta, nós duas temos um passado e um presente, mas muito mais passado. Num passado era exclusivo, assim. Isso. Como fangirls de música pop. Tipo, e pop muito pop. Pop One Direction, pop Disney Channel. É. Tipo assim, a direita está o canvas da empresa Almu cheio de post-it. A minha esquerda está um pôster gigantesco dos Jonas Brothers. Ainda somos muito essas pessoas, eu ainda grito desesperada por todas essas pessoas. One Direction foi o meu artista mais ouvido de 2020. Acabou de sair o apanhado do ano do Spotify, e One Direction foi o meu artista mais ouvido de 2020, disparado, porque eu entrei num
num buraco de nostalgia, tentando pensar em tempos que eu podia sair de casa. O meu segundo artista mais ouvido foi Seventeen, que é um grupo de K-pop que eu conheci há 2 meses e tomou a minha vida de ponta cabeça. Entendeu? Então nós ainda somos muitas essas pessoas que olham para música pop, para a indústria internacional no geral. E isso eu já tinha em mente antes, e aí agora que a gente tem contato com a cena independente brasileira, eu tenho muito mais, porque agora eu tenho acesso a essas pessoas. Mas eu sempre tive muito nervoso com quem tem dificuldade de tratar artista como gente. Uhum. Entendeu? Não endeusamento, porque eu também cometo esse pecado. Eu olho para pessoas e digo, meu Deus, você fez tudo no mundo perfeito, tudo que você toca vira ouro. Tipo, acontece, eu tô ouvindo minhas músicas gritando dentro do meu quarto, mas eu tô gritando dentro do meu quarto, não tô gritando na cara da pessoa. Uhum. Quando eu encontro a pessoa, eu tô tratando ela como uma pessoa, porque é isso que ela é. Uma pessoa que fez algo muito legal, mas ainda uma pessoa. E aí tu percebe que quando tu trata essas pessoas como pessoas, elas te tratam como pessoa de volta. Porque elas gostam disso. Elas gostam de ser tratadas que nem seres humanos. Quem poderia Tipo, imaginar? veja que loucura! Veja que loucura, sabe? E a gente levou isso muito, muito adiante, assim. Foi assim que a gente acabou ficando muito amigas de muita gente, que pra gente era Deus. Essa coisa que tava O maior ouvindo no meu exemplo quarto. disso é a nossa amizade com Bulgarins, né? Porque Tava aconteceu? no meu quarto ouvindo Bugarins pensando, meu Deus, ninguém nunca fez isso aqui Não, no é que assim, mundo. ó, E eles, teve sabe? aquele Aquela Mostock. coisa, acabou de descobrir o indie brasileiro. Uhum. Aí o manual é a coisa que tu fica ouvindo o dia Aí inteiro. manual Sim. vira tua bíblia. Era exatamente assim que a gente tava quando a Aí gente tu, conheceu o tipo, tu imprime Bugarins. o pôster e tu salda ele 10 vezes por dia, todo dia. Que Então, tinha Mas 3 vezes por dia que tu ficava, nossa, a cena de Goiânia vai salvar o rock nacional. exato. Então, todo aí mundo já tá. passou por isso, a gente sabe como é que é. Mas aí a gente conheceu os meninos. Não vamos Uhum. contar a história inteira, amiga, porque muito longa. Vamos com calma. A Tá, gente pode resumir. resumo. A gente conheceu eles num show no Ocidente, logo antes do Morrostock, numa sexta-feira. A gente encontrou com eles no mesmo Morrostock no domingo. Eles nos receberam de sexta para domingo. A gente passou muito tempo juntos. A gente começou a se ver em vários outros shows. Desde então, a gente ficou muito amigo. Tipo, a gente sempre sai quando eles estão aqui. Quando a gente tá em Goiânia, a gente dá um jeito de encontrar com eles lá também. E, tipo, porque ao mesmo tempo que quando eu conheci eles, eu tava lá achando que Manual era a minha bíblia, e é realmente um álbum muito bom, eu fico Uhum. Ainda muito é minha impactada. Bíblia, tipo Ele é assim, muito uma bom. coisa não impede a outra. Eu ainda fico muito impactada quando eu escuto ele, mas eu não. Eu quero dizer que eu não sou mais aquela menina que acabou de entrar na faculdade, descobriu o indie nacional e acha que aquilo é a única coisa no mundo. Porque tem Exato. esse momento, né? Quando a gente descobre o indie, a gente acha que a Daí gente tu não nunca pode mais gostar fala de que vai mais ouvir música em nada. inglês. Que tu não pode gostar de mais nada, que tudo que tu gostou de pop até então era um horror, e tu não conhecia o mundo, e tu não conhecia música de verdade. Porque todo mundo já passou por isso. A gente tem o Powercast sobre isso, não sobre isso, mas sobre a cultura de ser fã, e como ser fã de coisas que são mainstream e são direcionadas principalmente para meninas jovens é mal visto. Então, todo mundo passa por esse momento, né? Mas já saí dele, é isso que eu quero dizer. Tipo, Graças a Deus. eu tava naquele momento quando eu conheci os meninos bugarins, e então eu quero dizer isso porque era ainda mais louco pra mim estar tratando eles como pessoas, entendeu? Uhum. Porque era a época que eu tava olhando para aquilo e tava dizendo, é só isso que existe no mundo. E mesmo assim, foi possível olhar para aquelas pessoas e dizer, são pessoas legais, com quem eu tenho assuntos em comum e posso tratar eles como tal. A questão é que, Veja tipo, só. eles foram muito ativos nesse processo. Porque, tipo assim, o Inayan nos viu e falou, eu lembro da cara de vocês, desculpa, eu não peguei o nome de vocês sexta-feira. Prazer, eu sou o Inayan. E, tipo, O e eles Inayan é perguntam... muito gente boa. Ele é muito Ele é uma gente pessoa boa. maravilhosa. Uhum. Aí, tipo assim, eles todos perguntando, tipo, de onde é que vocês são? O que vocês fazem da vida? Onde a família de vocês é? Tipo, vocês já tinham vindo aqui antes, tipo... Eles, que eram as pessoas que estavam no KXP, no South by Southwest, no Primavera Sound, tipo assim, em todos os maiores rolês do mundo, tipo, querendo saber quem a gente era, o que a gente estava fazendo ali. Porque a gente estava num lugar em comum. E daí, tipo, aquilo foi outra virada de chave pra nós enorme. Porque, tipo, se essas pessoas que a gente tá colocando no maior pedestal do mundo, tipo, estão falando com a gente de igual pra igual, beleza.
Meu Deus do céu, cara, que momento. Eu lembro que claro, não se compara, mas eu lembro que eu tive esse momento de ter esse estalo de ação pessoas quando eu conversei com os Ventre lá no Bambus, Sim. antes do show. Uhum. Eu tremendo sim. tremendo as mãos conversando com eles, daí eu, não, para. Exato. Uhum. Porque, tipo, é uma galera que para quem é uma coisa muito compreensível para quem é jovem, esse coisa do pedestal, Claro. assim. E a indústria Mas toda trabalha pra criar esse completamente para criar não essa é parada. gente que cria. Não, pra não sai da nossa assim. cabeça isolado. Não acontece por nada, não é... Não, e é Não foda é à também, porque, toa tipo também, assim, tipo... quando tu nunca conversou com, por exemplo, as pessoas da Ventre, tu ouve aquele som e tu pensa, meu Deus, essas pessoas são as pessoas mais fodas do mundo. Eu vou ter um troço, tipo, eu vou chorar, olha essa coisa mais linda. E daí, tipo, sim, Vai ter um troço, vai chorar sim, mas ao mesmo lindo. tempo... É uma pessoa, um ser humano que fez Sim. aquilo, sabe? Não, isso Tipo, 3 pessoas maravilhosas, o Larissa e Gabriel, que, tipo, são super gente fina e super pé no chão. Tipo... Ai, que da hora, cara. Pô, o nosso papo tá incrível, tá maravilhoso, mas vou encaminhando para as perguntinhas finais. Por favor, o faça, porque como tu viu, tu pegou 2 tagarelas, muito tagarelas, E e que é o elas só se assunto que a gente mais retroalimentam. gosta de falar. A gente se alimenta, porque uma puxa o gancho da outra e a gente não para, se não deixar, se não pedir, a gente não para. Não, produção de conteúdo audiovisual, e quanto mais coisa, melhor, gente. Vocês sabem muito mais do que eu. Amigo, se tu deixar de ficar aqui até as 3 da manhã. Não, então... É real, a gente não cala a boca, se não pedir, a gente não para. Então, por favor, o faça. Beleza. Então, as últimas perguntas mais serinhas, assim, vocês comentaram do podcast e vocês trabalham com o selo da PWR há bastante tempo já, até. Uhum. E eu queria que vocês, assim, para quem falasse um pouco sobre esse trabalho, porque é um trabalho super bonito, super interessante. Eu não sei o quanto da galera da audiência está familiarizado, pois deveria estar, mas... A gente resume Vocês são parte ativa disso e ia ser legal vocês falarem qual é que era desse corre e tal. Basicamente, a Power Records começou em 2016. Perdão se eu errar o ano, Letícia, mas com levantamento de todas as bandas de mulheres na ativa na música brasileira naquele momento. Uma grande planilhona que circulou o país todo. Aí uma amiga nossa, Letícia Tomás, viu aquilo e ficou tipo, aquela que fez a planilha, e ela ficou, tá, peraí, agora eu tenho toda essa base de dados aqui, eu preciso criar algo em cima disso. Ela ouviu tudo, e o que ela gostou, ela entrou em contato e falou, estou querendo montar um selo, você quer fazer parte? Só de mulheres. Aí ela e a Hannah Carvalho montaram a Power, para basicamente, tipo, ser um selo que reunia os trabalhos de mulheres, tipo, que queriam ser caracterizadas como um selo de mulheres. E era bem a época que tava pipocando selo por todos os lugares do país. Que tu tinha o selo que era da Baixada Fluminense, o selo que era de Pelotas, o selo que era de Caxias. Tipo, tu tinha cada região, cada lugar, cada microcosmo tinha o seu próprio selo. E daí a gente pensou, por que não fazer? Elas pensaram, por que não fazer um selo de mulheres? Aí o negócio foi evoluindo. Hoje em dia a Power é formada por eu, a Karina, a Bels Delfiol e a Letícia Tomás. E a gente faz, tipo, a gente hoje atua mais como agência produtora e selo ao mesmo tempo. E a gente, basicamente, o objetivo é potencializar artistas mulheres nos seus trabalhos musicais. Sejam eles femininos e feministas. Isso é uma coisa que gera confusão. Não diria confusão na palavra certa, mas na falta da palavra certa. Muita gente olha para Power e traduz diretamente para poder. Uhum. Mas, enfim, a gente olha para Power muito mais como potência. Tipo, a gente traduz o Power da Power como potência. Porque o intuito ali, a gente sempre teve, a gente recentemente se fala muito sobre isso, sobre como é difícil caracterizar a Power como uma coisa. É um selo, é uma produtora, é uma agência, porque no fundo, o apanhado é um potencializador da forma que melhor couber para o projeto, sabe? Porque a ideia ali é ter mais olhos, é ter mais ouvidos, é ter mais cabeças pensantes para colocar aquilo cada vez mais para frente. Daí basicamente como funciona na prática é alguma artista mulher chega para nós e fala: oi, eu tô com esse trabalho aqui, queria me juntar com vocês, como vocês trabalham? A gente diz, como você quiser, meu bem.
Basicamente, tipo assim, a gente faz assessoria de imprensa, a gente, quando era possível, a gente fazia turnê, a gente fazia show presencial, a gente faz edital, a gente faz conteúdo, a gente pode fazer N possibilidades de coisas, em N possibilidades de monetização, ou parceria, ou permuta, porcentagem, tipo assim, a gente vai muito numa base de caso a caso, porque a ideia é que, tipo, cada vez mais tenham mais minas fazendo e que seja mais fácil para elas fazerem, entendeu? Porque a questão é que não adianta também a gente agora, tipo, nós somos o selo que faz trabalho de mulheres e a gente penar pra fazer cada lançamento. Tipo, não, eu quero que seja mais fácil. Eu quero que, tipo, que a gente não tenha que responder a pergunta, ai, como é ser mulher na música? Porque essa é uma pergunta que a gente já decretou que a gente não responde. Porque, tipo... E... Eu sei como é ser mulher na música, as outras mulheres que estão na música sabem como é ser mulher na música, não preciso mais falar disso. É, tipo, me pergunta do que eu tô fazendo na música, tipo... Não, eu não vou ir recontando 20 mil casos de machismo que eu já vivi, tipo, porque isso não constrói. Mas a questão é essa, tipo, a gente sempre tenta agregar e somar como a gente puder naquele determinado momento daquela determinada artista. E vale frisar que, tipo assim, que a gente... O único critério é ter, tipo, uma mulher no projeto. Porque, por exemplo, se tu é uma mina que tem banda com caras, a gente não vai deixar de trabalhar contigo porque tem uma banda com caras. Mas é isso. Não, pô, da hora. Inclusive, eu não sei quando isso vai ao ar, mas hoje, quando estamos gravando, recentemente lançamos o quê? O Apoia-se Power Records. Apoia-se Power Records. Já vamos deixar link aqui nos na apoia descrição. E apoiar artistas mulheres. Ajudar a potenciar R$2. R$2 de potencialização aqui, ó, tá barato. Não, já deixo o link aqui, vai ao ar semana que vem, eu acho. Mas assim, recentemente, está indo ao ar agora em dezembro. Ele vai ficar no ar. Aqui o link. Link no... Link. Link. Não, deixaremos... trabalho pro editor, né? Vamos deixar ali, linkado, vamos deixar linkado as redes, tanto da PWR quanto de todos os outros trabalhos citados aqui. O podcast, que é muito top. O podcast, que é muito top. Inclusive, tem que voltar a ouvir. E... Bom... Em breve, coisas novas lá. Nice. E é isso, galera. Temos que seguir aqui, produzindo conteúdo, fazendo os corre, porque... Temos que se abraçar nessa, né? Exato. Como há muito, numa das primeiras entrevistas aqui dessa nova edição do quadro, né? Mas criar essa rede de apoio, de ter todo mundo que tá no corre, é uma coisa bem vital, ainda mais pra gente aqui em Porto Alegre, né? E aqui, eu gostaria agora de fazer assim, a última das perguntas, mas antes fazer um agradecimento, vocês terem topado essa doideira. Prazer, também... meu bem. Tem um lance que eu tenho que trazer assim, que vocês conseguiram arranjar para mim uma entrevista, a impossível entrevista com o Vitor Brauer. A impossível entrevista com o Vitor Brauer. Beijo, Vitão! Está no ar. É a entrevista mais maluca que eu vi na minha vida, com dois telefones. Foi muito shitposting. Eu nunca vi um shitposting ao vivo, eu vi naquele dia. Aquilo foi shitposting ao vivo. Não, aquilo... Porque foi shitposting da vida real. Só pra deixar o pessoal... A entrevista tá aqui no canal, é só procurar, mas assim, eu não entrevistei o Vitor Brauer. É verdade. Eu não entrevistei o Vitor Brauer. Mas isso, vamos... Quem tiver interesse... Pra entender, tem que assistir o vídeo. Tem que assistir o vídeo. Já aproveita e dá o like. Link. Tá tudo aí. E... Obrigado. E mais 10 mil vezes obrigado. E a última pergunta é uma pergunta hipotética e uma pergunta doida. Eu quero que vocês exercitem o máximo da criatividade de vocês. Medo. Voltando... Semana acabando, o dia chegando ao fim, criatividade. Vambora. 8h49, quinta-feira. O cara me fica com criatividade. Vamos lá. Não, a criatividade vem aí. Porque... Mas quem tu não pede sorrindo que eu não faço chorando? Não, mas a ideia é a seguinte. Qual seria... no máximo do sonho de vocês, organizar mais um show aqui em Porto Alegre? No máximo do máximo da possibilidade. Não precisa pensar só em Brasil, é quesito... Qualquer show? Qualquer show. Tipo, qualquer pessoa no mundo? Qualquer pessoa no mundo. Viva. Viva, ok. Não existe mais Covid nesse cenário, né? Não existe mais Covid nesse cenário. A gente tá com orçamento ilimitado. Orçamento extremamente alto.
Bom, nesse momento, assim, esse ano inteiro eu não ouvi 1 minuto de música nacional praticamente, porque eu fico em crise, porque eu quero estar num show de algum amigo meu, de alguma banda nacional que, tipo, me fez acreditar nesse rolê em primeiro lugar. E não posso, então eu fico triste, então eu não ouço. Tipo assim, tive aquele momento que eu ouvi o álbum da Ventre 20 vezes em crise, a mesma tive, coisa. lá por agosto, Uhum. que acontece sempre. Mas, tipo assim, coisas novas nacionais eu ouvi pouquíssimo. Mas, então, nesse momento, meu show dos sonhos de organizar seria uma noite, que é bem eclética, assim, eu acho que seria uma noite que só eu ia gostar de ver as 3 bandas, que é uma noite com Lorde, Billie Eilish e Seventeen. Tudo na mesma noite. Tá. Porque são, tipo assim, ó, os 3 shows que eu mais quero ver em toda a minha vida. Porque, assim... Eu não ouvi nada do que ela disse, porque travou. Eu falei que o meu show dos sonhos nesse momento, amiga, de organizar, é a Lorde com a Billie Eilish com o Seventeen. Tudo numa mesma noite. É um mini festival, que de mini não tem nada. Porque, tipo assim... É um mini festival com a Billie Eilish, o Seventeen e a Lorde. Isso fecha uma Billie Eilish, Seventeen e Lorde. fácil. Mini, o Seventeen tem 13 marmanjo. pessoas, Vitor. Ela tá falando em mini. 13 pessoas. Eu digo mini porque são 3 atos. Mas, tipo assim, uma noite com os 3, ou 3 dias, cada um num dia, pode ser também. Mas que, tipo assim, ó, são os 3 artistas nesse momento que estão tomando conta da minha vida. A Lorde tipo, é uma artista que eu amo, tipo, há anos, desde o Pure Heroin, eu pago um pau monstruoso pra ela. A Billie Eilish ganhou meu coração no ano passado. E o Seventeen, tipo assim, arrombou minha casa, nos últimos 2 meses. Da minha vida, nos últimos 2 meses. E, tipo assim, tudo que eu amo na Billie e na Lorde, que é essa coisa de, tipo, tu ter ousadia de tu fazer coisas diferentes, mas ao mesmo tempo tu ser um excelente comunicador e tu, tipo, botar muito pra frente o que tu tá querendo dizer com aquela música, eles pegaram aquilo e levaram na bilionésima potência. Sabe? Então, tipo, os 3 têm essa mesma característica que eu amo demais, que é de ser, tipo, de olhar pro trabalho como uma peça completa, assim, desde o cabelo, o fio de cabelo até o teu sapato, até a cor do chão do teu palco, a luz, a projeção, tipo assim, tudo faz parte do mesmo universo, sabe? Desde o clipe, da capa do álbum, da tua foto, que é o que nos faz querer fazer esse rolê, é poder jogar com todos esses elementos. E sério, gente, o Seventeen é um esquema de pirâmide. O Seventeen é um esquema de pirâmide. Tu entra, tu nunca mais sai. São 13 E tu começa a puxar mais gente junto. Então, assim, hoje a gente tá te puxando pro esquema de pirâmide chamado Seventeen. Vitor, tu vai ter que ouvir. Eu vou te mandar vários links quando a gente sair daqui. Ó, vocês não sentiram? Daqui a um futuro vocês vão ver que se o canal deixar de falar de música nacional e começar a falar só de K-pop, aqui que começou o bagulho. Foi aqui. Foi no grupo que a gente tem pra combinar daqui que a gente começou a mandar link e ele nunca mais conseguiu sair de lá. Inclusive mandem os links, vamos ver esse futuro. Pode deixar, a gente já sabe quais são os links a mandar. A gente já sabe quais links mandar. Mas eu não fui tão longe, meu pensamento foi um ato apenas, eu não pensei em um festival, pensei em um ato apenas. Eu assino embaixo do festival da minha amiga Marta Carrer, tranquilamente. Obrigada. Se ela precisar de uma pessoa contar com você na produção. Se ela precisar de uma pessoa para produzir junto com ela, eu tô disponível, ok? Parte de mim pensou rapidamente em responder o Seventeen? Sim, mas isso é porque eu assisti um documentário deles há pouco tempo que ainda tá muito, muito gritando na minha cabeça sobre a ética de trabalho deles, que me derrubou de muitas maneiras, mas isso é um assunto para o podcast que vem aí. Eu tenho que ver o documentário também para poder comentar, porque eu não vi ainda. Porque faz uma pessoa que trabalha com música independente, uma pessoa que trabalha com produção, entrar em parafuso. Mas, enfim, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi isso? Foi, mas eu respirei fundo e disse, calma, Karina, essa é a novidade que tu conheceu há 2 meses e tu tá no momento lua de mel. Vamos com calma. Não precisa sair assim de cara. Uhum. Então, eu vou falar em quem? Eu vou falar nele, que manda na minha vida há 10 anos. Eu já sei. Que raiva. Harry Styles, o homem que manda na minha vida há 10 anos. Porque, por inúmeros motivos, inclusive, muito do que a Marta falou sobre tá determinando cada milímetro do seu trabalho, como vai acontecer para que o resultado final seja exatamente o que ele quer, de uma maneira muito bonita, mas muito mais por uma coisa pessoal mesmo nesse momento, porque na minha é o meu sonho.
É A o meu gente tinha ingresso sonho, pra ver ele no Rio em então... outubro, e a gente tinha ingresso pra ver o McFly aqui. E nós duas somos muito fãs de McFly, a gente nunca viu o McFly. Então, tipo assim, ó, isso eu nunca vou perdoar o coronavírus por ter me tirado. Me deixar em casa 9 meses tá tudo bem. Agora, me tirar a minha oportunidade do meu show do Harry Styles, do meu show do McFly, jamais vou perdoar. Jamais vou perdoar. Assim, eu tô enfiada no cu desse homem desde sempre. Eu conheci o One Direction quando eles estavam no X Factor. Ok. Tipo, é muito tempo real. Quando eu digo que comanda a minha vida há 10 anos, é porque eu tô nesse buraco há muito tempo mesmo. Com momentos de achar que tô saindo por conta de toda aquela coisa que a gente fala lá no Powercast, da vergonha que é colocada em mulheres que gostam de coisas que são pensadas e consumidas muito, em sua maioria por mulheres. Mas sempre que eu achei que eu tava saindo dali, sempre pelos motivos errados, esse homem voltou e me puxou de volta, então eu já aceitei que não corro mais. Mas a minha resposta hoje é ele, por questão de afinidade. Questão de afinidade, Bianca. O meu voto hoje é no Harry Styles por questão de afinidade, tá, pessoal? Amiga, eu acho que a gente faz assim, ó. Uma Mas semana. Harry Styles, 100% Billy, Lorde, Seventeen, McFly, Jonas. Mas é 100% por questão, por apego emocional mesmo, porque, como a gente já falou, eu tenho apego muito emocional com as bandas que a gente trabalhou. E eu já tenho um apego muito emocional muito grande com ele, além de achar o trabalho dele sensacional. Eu tenho um apego emocional a ele muito grande, talvez, muito provavelmente, por achar o trabalho dele sensacional, mas também pela pessoa. E pela história. E pela história dele, claro. e a minha história nos últimos 10 anos com ele sendo uma presença constante. E, enfim, se é pra sonhar, a gente diz assim, eu quero trabalhar com esse homem aí, porque aí eu posso chorar minhas pitangas livremente. Ah, perfeito. Não. Isso é bonito, né? Não é à toa que se puxa essa função de trabalhar com isso. Gurias? Então, eu acho que tem muito isso. Eu acho, pra mim, é muito importante o mínimo de identificação com o que eu tô trabalhando, sabe? Eu ia citar o que a gente falou no podcast agora. Eu falo isso do Harry Styles ser uma escolha sentimental e pessoal, porque eu acho muito importante hoje eu ter um envolvimento emocional com as coisas que eu trabalho, tipo, e me identificar em alguma forma com as coisas que eu trabalho, porque, sejamos sinceros, tá muito difícil fazer isso hoje. E não hoje de coronavírus, não hoje de Covid, não hoje de pandemia. Nos últimos 5 anos, 10 anos. Sim. No último muito tempo, assim, a gente não tem para onde correr, a gente tá num momento que eu não vejo grandes perspectivas de melhora no futuro médio, não digo nem curto, no futuro médio. Então, é difícil, é sofrido, é dar murro em ponta de faca. Então, se eu tento dar murro em ponta de faca, que seja por coisas que eu gosto, me identifico e tenho apego. Obviamente, se eu tivesse que trabalhar com hairstyles, eu espero não estar dando murro em ponta de faca nesse momento. Espero que ele me pague direito. Mas assim... Que é o mínimo, considerando que ele é rico. No momento... Exatamente, eu sei que ele é rico, então eu espero que ele me pague bem. Mas isso acabou virando uma coisa que me determina muito com o que eu vou trabalhar. Então, por isso, dizer que é uma escolha sentimental é um reflexo de todas as minhas escolhas de trabalho nos últimos anos, porque não tem como dar murro em ponta de faca pelo que eu não acredito. Exato, é a questão do podcast também, que, tipo, quem for ouvir, vai ouvir a gente falar isso 2 vezes. Que é que, assim, a gente começou a se relacionar com música sendo muito, muito, muito fã. Do tipo assim, tu tem 12, 13 anos e a tua vida é uma merda, porque todo mundo com 12, 13 anos, a vida é uma merda, tipo assim, não existe ser feliz com a cidade. Faz parte, é desenvolvimento de personagem. Aí tu descobre uma banda, e daí tu fica, meu Deus, essa banda faz a vida valer a pena. Essa banda tá me fazendo, tipo, fazer novas amizades, essa banda tá me fazendo ver o mundo com mais cores, tipo assim, tudo mudou desde o momento que eu conheci essas músicas. Então, essa é a relação visceral que existe, desde os 12, 13 anos. Então, tipo, aquilo te ensina a ouvir música com o ouvido mais apurado, porque tu sempre liga tudo ao emocional. Tu sempre liga, tipo, não é, ai, como é que ele fez essa guitarra, é como essa guitarra me faz sentir. E aí, todo o nosso envolvimento com todo qualquer artista que a gente trabalha, seja fazendo um post de Instagram, ou seja, tipo, desenhando um plano de carreira de 5 anos, tipo, vai vir desse sentimento de, tipo assim, eu acredito no teu trabalho porque eu acho que o teu trabalho vai fazer uma diferença na vida das pessoas, vai fazer elas se sentirem menos sozinhas, melhores, vai
vai dar algum significado pra vida delas no momento de caos. Sabe? A Marta falou em McFly, no show do McFly, foi com o McFly que eu aprendi que eu poderia trabalhar com isso, mesmo sendo uma pessoa com 0 talentos musicais. Foi com o McFly há muito tempo que eu entendi que existia uma cadeia em volta disso. Não era uma pessoa que pegava um instrumento e tocava e todo mundo achava lindo e perfeito. Porque toda fã doida corre atrás de van de magicamente. segurança, sabe quem é o hold, sabe o hotel que eles ficam, sabe qual é a logística do aeroporto. Foi aí que eu entendi que essa bolha, que esse universo existia. E aí vem o apego inicial de lá no começo da história, voltando nisso, foi com One Direction que eu desenvolvi, tipo, real essa coisa. Foi onde eu me inseri tanto num fandom que eu entendi exatamente cada parte daquilo acontecendo, sabe? Foi o meu mapa de indústria, basicamente. E é engraçado porque eu tive uma iniciação muito diferente na indústria, muito rara, porque eu com 7 anos eu era backing vocal, eu cantava em teatros, eu fazia muitas coisas assim, eu ensaiava no estúdio, daí tipo, me apaixonei por esse rolê e nunca mais parei. Mas a questão é que assim, eu via como tá no palco e tá se expondo e tá cantando era enlouquecedor e era assustador e era tipo vulnerável num nível e demandava muito fisicamente uma coisa que eu não estava preparada para isso, sabe? Eu não estava disposta a esse tipo de dedicação. Porque para mim o que eu gostava mais era a função do backstage, não era necessariamente a hora de estar lá. Eu gostava da conexão que aquilo acontecia. E daí, por eu já conhecer, por eu ver como era muito incrível, tipo, eu assistia um show, eu pensava, eu quero proporcionar isso o maior número de pessoas possível. Então é engraçado porque a gente vai por várias voltas, mas a gente sempre chega no mesmo lugar. De que a moral é tu te sentir menos sozinho nesse mundo de merda. Entendeu? É só isso. Qualquer outra coisa é firula, gente. É só isso. Gente, eu tô falando o documentário que eu falei que eu assisti, que a Marta tem que ver e tal. Nos primeiros 30 segundos eu estava chorando copiosamente, mas foi porque eu vi uma arena cheia de pessoas no caso, é um documentário de K-pop, então elas têm os light sticks, então todas as pessoas que estão lá estão com um pontinho de luz, então é muito mais fácil visualizar, mesmo com todas as luzes da arena apagadas, é muito mais fácil visualizar a quantidade de gente que tem ali. E elas estão fazendo, se eu não me engano, não sei se é nesse momento, mas eventualmente acontece durante o documentário, elas estão fazendo o fanchante do Seventeen. E é tipo muita gente fazendo o fanchante de uma música. Explica o que é fanchante para os leigos. Enfim, nesse caso é uma participação na música, porque elas é uma coisa cultural, eu acredito, elas não cantam as músicas no show. Elas fazem. Elas têm a partezinha delas, tipo, a galera do K-pop faz a parte do fã cantar. Olha. A parte do fã cantar, sim. E é um pedaço delas fazendo isso, e eu fiquei assim, ó, meu Deus, pessoas, muitas reunidas por essa coisa. Isso aconteceu no mundo. E eu não sei quando vai acontecer. Nossa! Chorava, porque tipo, eu nunca mais vou ver um show na minha vida. Desesperada. Não, podia ser de quem fosse, entendeu? Obviamente eu tava investida ali porque era uma coisa que eu tava descobrindo, que eu tava me apegando. Sim, mas fosse o que fosse. Eu vi uma arena cheia de gente cantando. Meu Deus do céu, essa conexão, eu nunca mais vou sentir isso. O que fosse. Eu ia ficar desesperada, porque são pessoas com conexão em volta de música, e eu não sei quando na minha vida isso vai acontecer de novo. Desesperada. A pessoa sem a menor estabilidade emocional. Isso. Mas vamos torcer que daqui a pouco vamos estar na função de volta, e com muita vontade de colar na função de volta, né? Eu só quero estar no Morrostock com a Francisca Lombre, o Harry Styles, e a Billie Eilish, e o Seventeen, e a Lorde, e o McFly, e os Jonas Brothers. É importante acreditar. Alô, galera do Morro. Alô, então, pessoal, vamos aqui torcer para as coisas voltarem ao normal. Por favor, manda a gente calar a boca, senão a gente não para. Não, pessoal, que já chegou nessa altura vai ver que o vídeo já tá bem comprido. Mas, bom, pessoal, Gurias, de novo, estamos juntos torcendo para que as coisas melhorem, que a gente esteja aí na correria, podendo se ver e tá arrumando confusão de novo. E vai ser da hora, no que voltar tudo, vai estar todo mundo com muita vontade de ver o show, então vai ser um momento muito mágico. Pessoas, ouvintes do futuro que estão vendo isso, sabem que,
pandemia do Covid foi panca, gurizada. Foi panca. Mas, Gurias, de novo, muitíssimo obrigado por terem topado essa doideira. Muitíssimo obrigado por terem participado. Doideira com a gente. A gente que agradece o convite, meu bem. A gente já falou todas as doideiras que a gente vendeu para as pessoas. A gente é doido. É isso aí, então. Gente, muito obrigado, pessoal da audiência aí também. Já vou entregar aqui o ouro pro bandido. A próxima entrevista, a entrevista que vai fechar o ano de 2020 vai ser com a banda de rock instrumental porto-alegrense Cardamomo. Então... O único artista brasileiro que apareceu na minha retrospectiva 2020 do Spotify, porque assim como a Marta, eu não consigo. Então, pessoal, estejam atentos a novidades e, bom, se quiserem deixar considerações finais aí pro pessoal. Considerações finais é ouçam o Seventeen, aceitem o K-pop como os donos das suas vidas. Ouçam o podcast sobre ser fangirl. E a Cardamomo é incrível. É isso. Eu vou completar repetindo. Cardamomo foi a única banda brasileira que entrou na minha retrospectiva do Spotify desse ano. Porque, assim como a Marta, eu não consegui ouvir música brasileira praticamente nunca, porque me deixava triste e com saudade e chateada. Mas Cardamomo, mesmo me deixando triste, com saudade e chateada por não ver pessoas, mesmo assim, valia o play, porque eu tava tipo, mano, preciso ouvir isso aqui, ó. Importante. Cardamomo, sinceramente, das bandas locais que estão nativas agora, é a que eu mais vejo potencial de, tipo, tomar conta do mundo e estourar pra caralho. Porque eles são muito foda. Eles são muito foda. Não é porque são meus amigos. Não é porque são meus amigos. Sem clubismo. São meus amigos, sem clubismo. Vou reforçar a outra coisa que a Marta falou agora, que é escutem Powercast. Principalmente, eu fico panfletando o episódio do Powercast sobre ser fangirl e sobre ser fã, sobre fandom, sobre comunidade em volta disso. E escutem e deixem de lado essa misoginia que tanto implica nesse pré-julgamento de coisas que são consumidas majoritariamente por mulheres. Porque, sejamos bem sinceros, lá no fundo é isso aí mesmo. Rapaziada, com certeza. Bom, Gurias, muitíssimo obrigado. Pela 18ª, trilionésima vez. Pessoal de casa, se cuidem, não acabou. Como diria aquele slogan chato da TV lá, o vírus não cansou da gente, se cuidem. Cuidem dos seus familiares, usem máscara, lavem as mãos, esse tipo de coisa. E tô sempre falando dos ouvintes do futuro. Foi panca, mas sobrevivemos essa função aí. Espero chegar do outro lado. Vamos lá. Vamos só. Feitoria, então, um forte abraço e é nóis. Uhul.